que é liderança, primeiramente, para você? Bom, primeiro, liderança para mim é a sua disponibilidade de investir a sua vida em outras vidas. Influenciar positivamente outras vidas a partir da sua. Então, é consagrar a sua vida de forma que ela possa ser útil para a edificação de outras vidas. Eu entendo dessa forma. Quais os maiores desafios hoje que você tem enfrentado dentro do seu contexto de liderança e de influenciar pessoas? O principal deles é a formação de liderança. A gente vive hoje um vazio de liderança. Né? É necessário investir na formação de novos líderes e motivar esses líderes que já estão aí a um encorajamento de continuar na liderança. Porque pelo desgaste, muitas vezes, da liderança, né, no dia a dia, alguns começam a desistir, param no meio do caminho, começam a se omitir e começam então a reduzir a velocidade com que as suas igrejas ou organizações atuam no contexto onde elas estão inseridas. Né? Então, o desafio de formar líderes, de capacitar líderes, e aí dentro desse desafio está o primeiro de identificar os líderes em potencial, né? E saber e olhar para cada um e perceber o que tem dele ali de diamante bruto para ser polido, e depois então investir tempo, né? Porque o influenciar vidas, o liderar é você investir tempo, você tem que ter essa disponibilidade de investir tempo nessa galera para poder desenvolver essa liderança. Né? Então esse hoje é o maior desafio. Né? E aí, depois disso encorajar, porque a liderança, você tem os momentos de celebração, mas você também tem aqueles momentos de tristeza, de dor, os problemas. E é óbvio que a celebração e a gratidão a Deus por ver resultados na sua vida de liderança compensam qualquer dor, qualquer frustração. Mas alguns acabam dando mais ênfase aos problemas do que às alegrias e começam a viver um momento árido de liderança e começam a desistir da liderança pelo desgaste, né? E são líderes que precisam então de um encorajamento, de um apoio. Aqui na Life Shape eu vejo que um dos grandes desafios, né, que a gente tem encontrado, a gente vê líderes que são exponenciais, né? No dia a dia eles já, de alguma forma, desenvolvem a liderança, às vezes eles não têm as ferramentas necessárias para desenvolver a sua liderança, mas a gente vê nele um líder. Outros a gente, de alguma forma, percebe liderança neles, mas eles não conseguem se ver como líderes. Né? Outros se intitulam como líderes, mas a gente não vê os atributos de liderança nessa pessoa. Né? Como a gente desenvolve isso, de potencializar pessoas que já são líderes, eles vão chegar no ápice da sua liderança, a gente vê por conta própria, talvez sem as ferramentas necessárias. Como a gente pode fazê-los entender que eles precisam das ferramentas para desenvolver melhor a sua liderança, né? Outros que, de alguma forma, não conseguem se ver como líder e a gente precisa potencializar essa liderança, fazê-los acreditar que eles são, mas em contrapartida outros que não são e acham que são, e a gente precisa chegar de forma até vezes mais dura e falar assim, olha, você precisa reconhecer. Né? Como você trabalha com isso, levando em consideração toda a sua experiência profissional, não só ministerial, de equipes que você teve que liderar, e alguns que você precisa frear, outros você precisa acelerar, e outros desiste porque isso aqui não é para você, né? Como você trabalha isso no seu dia a dia da liderança? Um dos problemas dos líderes potenciais que não se veem como os líderes é a questão da autoestima. Quando você começa a caminhar com a pessoa e ela entende que ela não tem condições de liderar, e você vê nela ali os atributos básicos para a liderança, você precisa trabalhar para que essa pessoa passe a acreditar nela mesma. Essa questão da autoestima, muitas vezes, é a barreira para o indivíduo começar a exercer a liderança, porque ele não se vê em condições disso. Né? E esse é um ponto muito positivo, porque à medida em que você consegue ajudar a pessoa a acreditar nela mesma, a vencer a questão da baixa autoestima, e ela começa a se descobrir como alguém que tem um grande potencial de liderança, é como uma terra fértil, em que você precisa trabalhá-la, mas à medida em que você vai lançando a semente ali, ela vai começando a dar frutos, e a própria frutificação vai fortalecendo o indivíduo nessa percepção de liderança. Né?
Então é caminhar, porque normalmente esse que não se vê como líder, ele tem um problema de autoestima, ele tem uma insegurança muito grande e você precisa ajudá-lo a descobrir isso. Então é um problema, mas é um bom problema, um problema fácil. E essa pessoa vai ser um líder que vai potencializar a sua liderança e que vai multiplicar. Porque quando ele percebe nele essa condição, a gratidão que vem ao coração dele por frutificar é tão grande que vira um combustível. E ele então quer fazer o mesmo com outras pessoas. Né? Existem os líderes que têm os atributos de liderança e não têm as técnicas. E esses também têm um grande potencial, porque o mais importante dentro da vida do líder não é ele dominar as técnicas e as estratégias de performance, é ele ter um propósito para a sua vida. Porque as técnicas, com capacitação e treinamento, você consegue conceder para o indivíduo, se ele é alguém que facilmente identifica o propósito de viver. Então é alguém que já tem um combustível, o seu coração é self-burning, como a gente fala, né? Ele está ali queimando, ele mesmo se retroalimenta, ele só precisa saber como exercer. Então técnicas é muito mais fácil de você transmitir do que uma visão de propósito de vida, né? Que isso tem que estar dentro do indivíduo. E muitas vezes nas equipes, aquela pessoa que se vê como um líder, na verdade ela tem até uma autoridade delegada para ela, mas ela não tem autoridade de vida. Ela não tem essa autoridade de liderança. Né? É sentar com franqueza, com sinceridade, mas com cuidado e amor, né, para dizer, amigão, você precisa caminhar algumas milhas a mais para essa liderança. E na verdade existem dois tipos de pessoas. Aquelas que desejam a liderança, têm potencial e quando recebem um investimento de vida, elas afloram, e aquelas que não têm esse potencial de liderança, em algum momento se conscientizam e dizem, não, tudo bem, eu vou ser o segundo violino, e vou estar feliz em ser o segundo violino, sem nenhum problema, e se realiza nisso, porque começa a perceber que o propósito dela não está à frente, mas está ali cooperando numa equipe. Né? E então o líder, ele precisa estimular a criação desse ambiente de equipe, onde cada um tem uma característica diferente e a equipe se completa. Então, a soma dos dons e talentos de todos ali é muito maior do que se cada um fizesse seu voo solo e aí cada um vai entendendo o seu papel. Né? Então, às vezes, é preciso fazer isso para que então, a liderança e o resultado daquela equipe vá como um time mesmo, como um corpo onde cada um tem um papel. E o líder precisa ter essa sensibilidade de identificar nas pessoas quem realmente vai ser o líder, quem realmente não vai liderar, mas vai estar ali com um papel importante dentro daquele corpo e nem por isso ele é menos importante do que o outro que está liderando ali. O que a gente ouve muito é que líderes eles são forjados nas provações. É verdade. Né? Nas dificuldades e diante das crises, né, que a gente vê realmente quem são os líderes e quem vai morrendo pelo caminho. É verdade. Né? Teve alguma experiência que você passou, né, onde foi diante de provação, foi diante dessas lutas, que você viu que realmente você foi forjado? Sim. Durante um tempo, tanto na carreira profissional como depois no ministério, servindo algumas organizações, na hora da crise, na hora que você não vê nenhum caminho, é que você precisa sentar ali e realmente aplicar tudo aquilo que você vem aprendendo ao longo da sua carreira de gestão para dizer, agora é a hora de virar a mesa. Então é nessa hora de crise e o líder tem que ter a consciência de que a sua trajetória de liderança não vai ser uma reta ascendente. Muitas vezes você tem altos e baixos, você toma uma decisão e ela não surge aquele efeito esperado e você precisa aprender com aquele insucesso que você teve e crescer com isso. Né? Então o líder tem que estar pronto para que no momento de crise, um erro, uma estratégia que não foi a mais adequada, que não surtiu um efeito, é uma grande oportunidade de aprendizado para ele não repetir aquele erro de novo e amadurecer com isso. Né? Então na crise, você olha e diz que caminho seguir. Então é hora de parar, de refletir, de buscar a direção de Deus e dizer, olha, me foge aqui, me leva, Senhor. E é a hora que Deus vai mostrando ali o caminho, vai te forjando, e você vai percebendo ali. É como você entrar numa caverna, acaba a pilha da sua lanterna, de repente a luz apaga e você não consegue ver nada à frente do que você consegue apalpar ali. Então você vai numa velocidade, você vai avançando, você não vê o que está ao seu redor,
até que você encontre alguma forma de refletir alguma luz ali, né? E em momentos de crise isso começa a acontecer. Então você não pode dar um passo muito largo, você vai andando um passo mais curto e testando o caminho, testando a segurança até você chegar lá. Se você entrar nessa caverna de novo na segunda vez, você já sabe direitinho por onde que você vai passar, mesmo sem a lanterna ali iluminando. Então, a crise foge ao líder, sim. Foge o seu caráter, a sua resiliência, a sua perseverança, a sua sabedoria de não dar um passo muito largo, ir devagar e saber o momento que você anda mais rápido, o momento que você precisa reduzir, o momento em que a sua equipe não está acompanhando a sua velocidade, você tem que chegar até ela para caminhar junto, porque o líder ele não pode estar lá na frente, ele tem que estar levando a equipe junto com ele. Então, nesses momentos de crise, tem um aprendizado muito precioso. Você teve um momento que você foi obrigado a parar, por questão Sim. de saúde. Sim. Né? A gente geralmente acelera demais. Quando a gente vê alguém passando por uma crise assim, a gente fala, né? Ó, a gente precisa desacelerar, o cara estava muito corrido e tal. E a gente geralmente não olha pra gente pra ver que a gente está naquele mesmo ritmo. Exatamente. Ali até chega o ponto que a gente dá. O corpo faz a gente parar. E você teve essa parada. Quais foram as mudanças significativas depois dessa parada que você teve, né? Você infartou, né? E houve uma mudança na sua agenda ou na hora que recuperou o fôlego? Não, houve a mudança, né? O aprendizado, você tem que aprender a dizer alguns nãos. Porque às vezes você quer dizer sim, tá ali com a galera, ajudando todo mundo que chega, e uma hora isso vira um volume muito grande, ainda que seja administrado, mas chega uma hora que as coisas coincidem todas no mesmo tempo e você está ali com a sua cabeça a mil, né? Então, eu aprendi a dizer alguns nãos, a ter um tempo de qualidade maior com a minha família, investir um pouco de tempo no meu autoconhecimento, né? Então, de organizar a minha agenda, sim, para ainda ter uma flexibilidade para atender uma outra necessidade que surge, mas eu aprendi a administrar melhor o meu tempo, precisei passar a dormir um pouco mais, eu não gosto muito de dormir, não acho uma perda de tempo, mas para o organismo isso é necessário, então eu tive que realmente administrar melhor os sims que eu passei a dizer a partir dali, e algumas coisas com pressão da família, dos amigos, dos irmãos da igreja, me ajudando também a identificar esses nãos, alguns projetos postergar um pouco mais e reduzir um pouco o ritmo, sim. A gente aprende só quando acontece com a gente. A gente acha que nunca vai acontecer. Acontece com um amigo do lado e tal, mas quando acontece com a gente, tem que aprender sim e manter sob controle o ritmo. Hoje, se você pudesse voltar lá atrás e se dar um conselho, no começo da sua liderança, né, tivesse essa oportunidade hoje desse voltar lá para aquele cara que estava começando lá atrás, qual conselho seria esse? Ouça mais a sua equipe, as pessoas a quem você lidera. Ouça mais as pessoas que estão na órbita da sua liderança, né? Algumas pessoas que fazem a mesma coisa que você, além daqueles que você lidera. Ouça mais as pessoas que estão ao seu redor. Elas são os melhores conselheiros para o seu coração, porque elas estão vivendo com você aquele momento ali. Às vezes o líder assertivo, ele não consegue entender e definir o limite dessa assertividade e o momento em que ele precisa ouvir. O fato de você ouvir os outros não significa que você vai perder a sua objetividade, o seu processo, a sua agilidade na tomada da decisão, mas investir mais tempo em ouvir os outros. Se eu voltasse lá no meu início, eu me daria esse conselho. Como trabalhar a ideia de uma vocação dada por Deus na liderança, né? Mas eu me capacitar para desenvolver essa chamada. A gente vê que às vezes a gente perde um pouco esse equilíbrio. Sim. Né? A gente fala, não, eu tenho uma bênção de Deus, eu não preciso dessa capacitação. Você é um cara que, no decorrer da sua história, que a gente acompanha, vê que você tem tido várias capacitações. A gente vê muito da graça de Deus sobre a sua vida, mas a gente vê também um cara que se preocupou em se capacitar de forma estratégica, né? Eu não vou nem falar de forma simplesmente secular, porque não dá pra gente fazer a separação do que é secular, porque a gente tem também isso, quem dá é Deus. É verdade. Né? E a gente vê que líderes têm errado nisso, né? Eles têm um chamado, mas não têm as preparações e as habilidades, né? Como equilibrar isso na vida, né? E hoje você olhando para a sua vida e para a sua história, qual a importância que teve
Não só a bênção de Deus, que isso é extremamente importante na liderança, mas buscar esse conhecimento também de forma estratégica, de forma a responder essas demandas que Deus tem te dado. Isso precisa ser muito bem combinado mesmo. É fato que nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas nesse relacionamento de liderança ministerial, você precisa fazer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Né? Então, o fato de você se capacitar para absorver técnicas e estratégias é você fazendo melhor a sua parte, para potencializar tudo que Deus coloca à sua mão. Né? Os recursos, a estrutura. Então, você precisa preparar a terra, adubar essa terra, lançar a semente, cuidar da planta que germina. Você não sabe fazer e não tem poder de fazer chover. Você não controla o tempo. Essa é a parte de Deus. Então, no exercício da liderança, eu não posso ficar no tentativa e erro. Eu preciso me capacitar como líder. Isso não invalida a ação de Deus, mas potencializa. Quando eu estou me preparando melhor e sabendo administrar os recursos que Deus coloca na minha mão, para que ele seja usado e tenha frutos maiores, tenha um alcance maior, um resultado muito maior. Né? Então é um equilíbrio, sim, não de ficar deitado em berço esplêndido, esperando Deus fazer a minha parte, ou fazer a minha parte de uma forma medíocre e esperar que Deus dê a excelência. Não, Deus ele dá a excelência, ele é o Deus da excelência, mas ele espera então que eu me consagre com excelência para ele. E para isso eu preciso me preparar, sim. Né? Buscar a preparação, estudar sempre. Né? Então, em cada momento em que eu fui levado para algum desafio em nossa denominação, eu procurei me capacitar sobre aquele tema que eu estava responsável ali, para que realmente as minhas ações fossem efetivas. E Deus pegasse aquele meu melhor ali e fizesse multiplicar, então. Então é importante o líder buscar capacitação, sim, mas sempre contando com a dependência de Deus, ali, com a graça de Deus, a providência de Deus. Né? Nós somos movidos por inspiração, sim. Né? Por sonhos. Qual líder que te inspirou? Ou te inspira ainda? Olha, alguns líderes me inspiram. Alguns líderes seculares, né? Se a gente pudesse dizer dessa forma, né? E líderes que dedicaram a sua vida, né? No nosso meio aqui do Brasil. Né? Então, no meu tempo de gestão, o Peter Drucker foi um cara que me inspirou bastante, seu estilo de liderança, né? Todo o material escrito pelo Ken Blanchard sempre me inspirou na liderança de pessoas, na gestão de pessoas. E dentro da nossa denominação, o pastor Sócrates é um líder inspirador, né? Pascoal Piragini é outro que inspira. São modelos de vida comprometida com o reino, desprovidos de um desejo de próprio destaque, mas com um amor por servir. Né? John Haggai, né? Um líder que inspira, que pôde abrir mão do que aos olhos humanos seria um sucesso ministerial de uma mega church para poder investir na formação de líderes em seus próprios países para que as suas realidades fossem transformadas. Então é um líder que estava muito à frente do seu tempo, que foi criticado por muitos, até por familiares, mas que entendendo a visão do propósito de Deus para a sua vida, ele permaneceu firme ali e o impacto de sua vida em vidas, de milhares de vidas ao redor do mundo é visível para todos. Né? Esses são líderes que inspiram. Deison, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Foi bom tê-lo conosco, desde ontem está aqui abrilhantando. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família e pela forma que você tem servido a essa geração. Eu agradeço, feliz de poder estar aqui e servir, né? Sempre isso que move o meu coração, poder servir, investir minha vida em vidas.